Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão, à quarta sessão desta iniciativa das Biosocial Talks. Esta é uma iniciativa do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde e o objetivo é trazer a público uma série de palestras sobre abordagens antropológicas à saúde, à doença, a diferentes modos de vida, à diversidade humana, isto tanto em sociedades do passado quanto sociedades vivas. Assim vamos ter até ao dia 7 de julho palestras sobre temas tão diversos como a antropologia dentária, que foi aliás a nossa primeira apresentação, aos efeitos da violência no desenvolvimento infantil, que foi a penúltima apresentação que tivemos. A próxima palestra será exatamente sobre malária e terminamos com a área que eu designei, não sei se está bem ou não, por ecologia do saneamento. Obrigada por estarem desse lado do ecrã. Esta é a nossa nova forma de comunicarmos. Tem vantagens e desvantagens, como tudo. Se calhar assim não tínhamos o Alberico entre nós. E agradeço aos colegas que fizeram estes convites, aos palestrantes que têm estado connosco nesta série de apresentações. E agradeço também ao Vítor Matos e à Daniela Rodrigues, que têm tratado das questões mais administrativas e burocráticas, digamos assim, destas palestras. E não me vou alongar mais, eu agora passava a palavra à minha colega, Ana Luísa Santos, para que ela possa apresentar o nosso palestrante, o Alberico Nogueira de Queiroz. Depois da apresentação vamos ter ainda um período de perguntas e respostas, se assim concordar. Será um espaço para termos alguma discussão e partilha de pontos de vista. E espero que destas sessões e desta sessão surjam novas ideias para o futuro e outras colaborações, eventualmente. Obrigada, Ana Luísa. Se quiseres continuar, por favor. Obrigada, Cristina. Boa tarde a todos e um especial boa tarde ao professor Dr. Alberico Nogueira de Queiroz. Queremos agradecer imenso a sua disponibilidade e de uma forma muito sintética, apresentando o nosso convidado, o professor Alberico Queiroz é doutorado em Ciências na área da Zooarqueologia pela Universidade de Genebra, na Suíça. Efetua posteriormente um pós-doutoramento em ecomorfologia e migração das populações humanas e ambientais na Universidade de Montreal, no Canadá. Atualmente é professor associado do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe, onde desenvolve várias funções, como por exemplo no programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, coordenador do Laboratório de Bioarqueologia, e é pesquisador do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil. Participa em vários projetos, sobretudo no Nordeste do Brasil, mas também noutros países da América do Sul, nas áreas da bioarqueologia, da zooarqueologia, e aqui com uma perspectiva até bastante interessante e que liga bem à antropologia, estudando precisamente a parte simbólica, etnográfica, etc., destas manifestações. Paleozoologia, arqueologia ambiental, etnozoologia e participa também em bastantes ações educativas, precisamente educação para o património. Entre a sua vasta produção científica, que aliás pode ser consultada na plataforma oficial do Brasil para os currículos científico, o Lattes, podem-se ver variedíssimas publicações. Eu saliento aqui muito trabalho realizado e publicado em estudos sobre representações rupestres do fantástico, vou-lhe chamar fantástico no bom sentido da palavra fantástico, Parque Nacional da Serra da Capivara, classificado como Património Mundial da Unesco, e que este parque celebra precisamente este ano 30 anos, não é? deste selo tão importante como o reconhecimento da Unesco. Sem mais delongas, renovo os agradecimentos ao professor Alberico e
A tela é sua. Muito obrigada. Ok, Ana, muito obrigado. Obrigado a todos os colegas e amigos do CIAS, né, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho das nossas inquietações, né? Também devo agradecer ao Flávio Moraes, que foi quem me colocou em contato com vocês, através da Ana Luísa, e professor da Universidade Federal de Alagoas, aqui muito próximo a nós, um estado que fica vizinho ao nosso estado de Sergipe, que é o menor estado da federação, né, do Brasil. E, evidentemente, que quando eu pensei num tema, né, para conversar aqui com vocês um pouquinho, eu quis fazer uma pequena provocação no sentido de que queria trazer para vocês uma breve reflexão sobre as potencialidades, os desafios e o momento atual pelo qual o Brasil passa, né? Sobretudo, não apenas com relação à pandemia, porque eu acho que isso é cosmopolita, todo mundo está passando por momentos difíceis devido à pandemia do Covid-19, mas particularmente no Brasil, nos últimos 2 anos e meio, temos também uma outra pandemia, que é a pandemia do negacionismo, uma pandemia de um governo que, infelizmente, não atende à maioria das necessidades do povo brasileiro. Então, num evento internacional, eu, apesar de ser um funcionário público, professor de uma universidade pública federal, uma universidade do governo federal do Brasil, eu me vejo na posição também de fazer esse comentário inicialmente, né, devido ao momento atual pelo qual estamos passando, não apenas com a pandemia, como frisei, mas também diante desse momento político, econômico, social em que o nosso país está passando. Bom, então, quando eu propus essa arqueologia ambiental no Brasil da eterna crise, eu me reportei um pouco à minha infância. Eu tenho 57 anos de idade, e agora no mês de setembro devo estar fazendo 58, espero. Mas desde pequeno eu sempre ouvi falar que o Brasil era o país do futuro, e o Brasil era um gigante adormecido e que em algum momento iria acordar e o Brasil seria uma potência mundial como país. Ainda que acreditem na potencialidade do Brasil, justamente pelo fato de que ele é um país de múltiplas faces, né? Nós temos não só uma uniformidade na língua, mas também temos como nós chamamos popularmente, uma coxa de retalhos, porque nós somos um pouco do mundo, né? Nós temos aqui pessoas que vieram de diversas partes do mundo e que convivem pacificamente no nosso país, e também os nossos povos nativos, né? E isso fez com que o Brasil se tornasse um país extremamente acolhedor do ponto de vista de receptividade das pessoas, né, que sempre procuraram o nosso país, e também um país de extrema potencialidade do ponto de vista ambiental, do ponto de vista cultural, sobretudo, por essa diversidade, essa enorme diversidade que temos aqui. Então, quando eu propus o tema arqueologia ambiental, na realidade eu quis trazer um pouquinho dessa potencialidade que pode ser desenvolvida e que nós esperamos que, de alguma forma, no futuro próximo, nós consigamos desenvolver pesquisas, estudos que levem, de alguma forma, uma contribuição importante, não só para o nosso país, não só para a nossa população, mas para o mundo, né? Como um país que tem por missão justamente de acolher quem vem de fora, mas também de mostrarmos o que somos para quem está fora. Então, esse foi o meu propósito. E um pouco, como eu disse no início, provocativo, porque a gente queria mostrar um pouquinho dos paradoxos, né? Eu sempre digo para os meus estudantes, o nosso país é o país dos paradoxos. Temos tecnologia de ponta, de águas profundas, poucos países detêm essa tecnologia no mundo para a prospecção de petróleo, e, ao mesmo tempo, somos um dos países com o pior IDH do mundo, né? Então, somos um país dos paradoxos, né? Um país que concentra muita renda, e que tem muita riqueza de um lado e muita pobreza e até miséria do outro, né? Isso fica até difícil de entender para os colegas de fora do país, sobretudo da Europa e América do Norte. Eu tive a oportunidade de conviver nesses dois lugares
E quando a gente fala de pobreza, o conceito de pobreza é muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil, como em outros países em situação ainda pior, tanto na América Latina quanto na África. Então, eu acho que esses países que têm potencialidade e que podem se desenvolver através da educação, da ciência e da tecnologia, isso tem que ser, de alguma forma, extrovertido para a sociedade como um todo. E, evidentemente, para fora do país, para aqueles países que necessitam. Então, como brasileiro, eu não consigo conceber a situação atual pelo qual o meu país passa. Mas vamos lá, vamos fazer uma pequena viagem sobre essa coisa da arqueologia ambiental, os desafios aqui para o Brasil, que vive numa eterna crise econômica, como eu falei, desde que eu me entendo por gente, por volta dos 10 anos de idade, quando eu comecei a parar para pensar e refletir um pouco, ou seja, há 47 anos que eu acredito que esse país possa ser o país do futuro, talvez não o meu, mas para as futuras gerações. Então, primeiramente, entender um pouco essa coisa, né? Por que a gente se debruça sobre a questão da arqueologia ambiental, uma vez que ela é muito abrangente e que ela conflui para ela, como ciência, uma quantidade muito grande de estudos, uma quantidade muito grande de informações, e essas informações são processadas no âmbito de várias ciências que acabam confluindo para o que a gente entende como arqueologia ambiental, né? Como nós humanos nos posicionamos diante do meio ambiente e a nossa integração com esse meio ambiente, né? É muito comum a gente perceber, nem tanto nós que somos da área de ciências humanas, de ciências naturais, né? das ciências sociais de um modo geral, mas, sobretudo, para outras áreas do conhecimento em que o ambiente é tido como apenas um meio para que se busque riqueza, para que economicamente se busque um desenvolvimento. E eu não vejo, pelo menos na minha concepção, dentro dos anos que eu tenho de estudo, de trabalho, eu não consigo conceber essa separação, essa dicotomia de nós com o ambiente. Nós somos parte do ambiente. Nós não apenas dominamos esse ambiente. Ou é um pensamento extremamente, como diria, pobre, no sentido em que eu acredito que eu posso dominar o ambiente da forma que eu bem entender. E eu acredito que o que estamos passando hoje é justamente fruto desse esquecimento da integração que nós temos e da participação que nós temos dentro desse ambiente. Então, eu peguei aqui um conceito de duas colegas, curiosamente zooarqueólogas norte-americanas, no caso, a Elizabeth Heitz, né, e o Shackley, que abrem um pouco essa coisa da arqueologia ambiental. Eles têm um livro publicado justamente com essa temática da arqueologia ambiental, em que esse passado nosso, né, como humanos, não pode ser compreendido sem que a gente integre, de alguma forma, todos os elementos que existem na natureza associados às questões culturais, às questões sociais. Até porque, muitas vezes, a cultura ela deriva do tratamento, da capacidade que nós temos de transformar essa natureza. Então, é muito importante que os sítios arqueológicos, em particular, eles acabem promovendo para nós, né, essas informações e que nós temos que decifrar, uma vez que nós não temos uma máquina do tempo, né, para retornar e entender como tudo aquilo se processou, como um processo biocultural começou a se estabelecer e a se desenvolver. Então, na realidade, nós somos testemunhas de sistemas culturais, né? E isso está intimamente relacionado ao ambiente que nós vivemos, seja ele o microambiente ou o macroambiente, né? Então, essa visão ela é muito abrangente no sentido de concepção do que vem a ser essa coisa da arqueologia ambiental. Mas como é que ela se fundamenta, né? Eu peguei aqui um conceito de uma colega, né, em que ela coloca que ele busca o entendimento da ecologia nas comunidades humanas, ou seja, um pouco da ecologia humana, um pouco da antropologia social, né, junto com as informações de cunho biológico, uma vez que muitas vezes nós fazemos o estudo desses elementos biológicos, né, e também geológicos, ou seja, um ambiente biótico e um ambiente abiótico, né? E como a gente, de alguma forma, compreende essas relações com as pessoas e o que está ao redor delas, né? Então, esse entorno, na realidade, utilizando as evidências dos sítios arqueológicos, sejam elas orgânicas ou inorgânicas.
Então, para isso, existe todo um protocolo de estudos, protocolo esse extremamente vasto, porque envolve várias áreas do conhecimento, e a partir daí é que nós temos uma ideia de como é que essa arqueologia ambiental ela se desenvolve, ela procede, né? Então, aqui para pegar um outro exemplo de algumas das áreas, ou das principais áreas, que na realidade estão associadas a esse conhecimento da arqueologia ambiental, né? Então, temos diversas informações que nós vamos obter a partir da antropologia, da arqueologia, da sociologia, paleontologia, como vocês estão vendo aqui, a psicologia também, não é? Uma vez que a gente também vai estudar esse viés da psicologia, mesmo a partir dos vestígios, né? A geologia, evidentemente, a biologia evolucionista, a ecologia biológica, né? A ecologia humana, a geografia, a história, a própria economia, né, de um povo, é possível a gente observar a partir desse viés da arqueologia ambiental, ou seja, nós vamos estudar uma ecologia cultural e uma ecologia humana também, mas ambos estão segmentados de alguma forma, ou seja, a arqueologia ambiental, na realidade, ela procura agregar todos esses conhecimentos, né? Então, isso é a concepção que a gente tem mundial, né, do que vem a ser arqueologia ambiental. E daí eu peguei um exemplo sueco, que é justamente bastante interessante do ponto de vista de essas figuras que a gente está vendo aqui ao redor, né, desse centro que seria da arqueologia ambiental. Na realidade, é uma base de dados, esse aqui é um centro de uma universidade sueca, né, do Arqueolab, que tem justamente o propósito de, a partir desses conhecimentos integrados, estudar o ambiente, como esse ambiente foi alterado, desde quando, e aqui isso pode nos levar, tanto nesse presente atual, como um futuro a partir de modelos preditivos. Então, nesse caso em particular, aqui é um consórcio de laboratórios, onde nós temos todos esses elementos aqui associados, são laboratórios especializados em diversas áreas. Então, a gente vai desde o estudo da matéria-prima, como no caso dos sedimentos, dos elementos, os microvestígios vegetais, né, os vestígios animais, os vestígios humanos, né, de um modo geral, utilizando também conceitos na área da arqueogenética, né, da genética que estuda justamente essa parte das relações de parentesco, relações também que possam existir de identidade, né, entre os indivíduos, mas não só o indivíduo humano, mas a gente estuda também vegetal, estuda toda a parte da evolução desses organismos, partindo para o estudo dos microelementos, né, a partir dos isótopos estáveis, é um exemplo prático do que se faz hoje dentro da arqueologia a nível molecular, né, indo até a alta tecnologia, como aqui tem um códigozinho de barra, um key code, na realidade, que está aqui exemplificando o tratamento desses dados a nível estatístico, né, a nível mais profundo de toda essa gama de informações que a gente acaba tendo e dos dados que a gente consegue coletar, né? Então, eu peguei esse exemplo aqui, existem outros laboratórios no mundo, eu desconheço se existe em Portugal, eu acredito que possa existir, né? Mas até porque essa arqueologia ambiental ela procura justamente fazer com que as instituições a nível, né, de laboratórios ou mesmo de universidades, institutos de pesquisa trabalhem em conjunto, né? Aqui é um exemplo de um país, mas isso se aplica muito claramente entre países também, tá? E aí eu quis colocar logo um questionamento, né, para começar. É possível trabalhar arqueologia ambiental num país como o Brasil, de mega biodiversidade, né, a nível mundial, né, mas também não só de biodiversidade, do que é vivo, do que eu consigo ver, do que eu consigo perceber, essa biodiversidade não só do ponto de vista de ambiente propriamente dito, mas também de culturas, de pessoas, de sociedades, né? Então, aqui peguei alguns exemplos de sítios arqueológicos com registros rupestres e com outros elementos que a gente vai ver mais em seguida, que, de alguma forma, compõem esse bojo, né, do que seria um estudo de arqueologia ambiental a nível de Brasil,
uma vez que nós temos esse grande potencial, tanto vivo, como também um potencial arqueológico, um potencial paleontológico. Quando eu falo Brasil, na realidade, é pela minha experiência do fato de residir, de trabalhar, né, de ter crescido nesse país. Mas isso se aplica a qualquer país do mundo, de acordo com as suas potencialidades, de acordo com as suas condições, né, do ponto de vista educacional, do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico. Então, na realidade, o que a gente busca é essa integração, né? É a tal da globalização a nível científico e educacional. Seria mais ou menos isso, traduzindo em uma frase, né? Então, pegando aqui por região, né? Eu peguei aqui o estado do Pará, o segundo maior estado do Brasil, né? Um estado que é extremamente rico do ponto de vista tanto do meio ambiente como também de sociedade, né? Pois abrigam uma quantidade muito grande de comunidades indígenas tradicionais, né? Em algumas regiões quilombola também, ou seja, a herança da matriz africana que veio ao Brasil e que deixou, de alguma forma, essa sua ancestralidade, essa sua riqueza cultural, né? Aqui a Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. Eu não sei se o meu colega Michel está aqui presente, meu colega e amigo Michel Justaman, professor na Universidade Federal de São Paulo. Ele tem desenvolvido trabalhos na Serra da Capivara, sobretudo na questão dos registros rupestres, uma vez que aqui, nessa região, nós temos a maior quantidade de registros rupestres do mundo, né? São diversos painéis. Eu não tenho aqui na cabeça a quantidade, eu acho que é mais de 3.000 sítios arqueológicos com quantitativo de registros rupestres, e o Michel Justaman é justamente uma pessoa que trabalha bastante essa região, e nós temos um trabalho de parceria justamente através das publicações, do tratamento justamente dessas informações do ponto de vista desses registros, né? O outro sítio também muito conhecido, não só pelos registros, mas pelas gravuras rupestres, que é o sítio da Pedra do Ingá, fica no estado da Paraíba, aqui no nordeste do Brasil, também, né? Assim como a Serra da Capivara, que fica no estado do Piauí. Aqui a gente tem, no caso, o sítio arqueológico Itacoatiara, na região de Ingá, no estado da Paraíba, e aqui embaixo um monumento megalítico, né? A Pedra de Santana, em Parnamirim, na Bahia, estado da Bahia, aqui também próximo de onde eu estou, né? Aqui mais ao sul, né? Então, a gente tem toda essa diversidade. Eu quis pegar apenas alguns pequenos exemplos, né, para mostrar o quanto temos de potencial, né, arqueológico possível de ser explorado a partir desse viés da arqueologia ambiental. E como fazer, né? Então, vem mais perguntas, né? Como é que a gente pode, de alguma forma, desenvolver aqui no Brasil esse tipo de estudo? E aí peguei os exemplos de o nosso laboratório lá da bioarqueologia, já que a gente tem como uma das linhas de pesquisa essa coisa da arqueologia ambiental. Nesse momento está parado, pelo menos há 1 ano e meio está parado devido à pandemia, né? A nossa universidade está em contingenciamento, né? Adotou esse contingenciamento desde março do ano passado, e estamos trabalhando de forma remota, infelizmente, né? Infelizmente, porque se não fosse através da forma remota, nós não estaríamos aqui. Mas, infelizmente, digo eu, porque estamos com muito trabalho, né, de estudantes nossos, tanto em nível de graduação como em pós-graduação, trabalhos que estão estagnados ou que tiveram que ser readequados a essa realidade até o nosso retorno definitivo às atividades presenciais, né? Essa foi uma medida extremamente prudente adotada pela nossa universidade, de promover esse contingenciamento até que a maioria da comunidade acadêmica estivesse vacinada, né? E aqui peguei esses exemplos, como o da Universidade de São Paulo, que é a universidade aqui, modelo no Brasil, é uma universidade estadual, não é uma universidade federal, ela pertence ao estado de São Paulo, e onde tem esse laboratório de arqueologia, antropologia ambiental e evolutiva, que é um dos laboratórios também que desenvolve pesquisa de ponta, né, juntamente com a equipe lá que trabalha, comandada pelo professor Strauss, e que desenvolve trabalhos nessa área também, sobretudo da bioevolução humana, né? Aqui também um laboratório do Museu Nacional do Rio de Janeiro, de Arqueobotânica e Paisagem. Peguei exemplos assim, como aqui embaixo, né, da ANPU, que é a Associação dos Professores de História, né, aqui no Brasil, e que
hoje tem se voltado a promover eventos justamente para essa discussão. Aqui, como estamos no Biosocial Talks, né? Também, hoje no Brasil, já se começa a trabalhar um pouco mais, a se discutir um pouco mais essa coisa da arqueologia ambiental. Por quê? De alguma forma, ela no Brasil ela está um tanto fragmentada, né? Eu, por exemplo, trabalho a zooarqueologia. A zooarqueologia é um elemento da arqueologia ambiental. Assim como um colega que vai trabalhar arqueobotânica, outro colega que vai trabalhar com isótopos estáveis. Então, no caso da arqueologia ambiental, o que a gente tem que fazer? Na realidade, congregar todas essas informações, né? Evidentemente, alguns trabalham em regiões diferenciadas, mas é possível a gente criar como uma rede integrada de informação. E, a partir daí, a gente conseguir trocar essas informações. Isso se aplica, evidentemente, inclusive, fora do Brasil, através dos convênios, através das parcerias de cooperação técnico-científica que podemos promover. Eu peguei aqui esses exemplos também, eu vou exemplificando, porque eu sei que é pouco tempo, então tem que ser rápido, né? Mostrando um pouco dessa biodiversidade, a começar da biodiversidade vegetal. E como é que eu posso trabalhar isso dentro da arqueologia ambiental? A partir de estudos dentro da arqueobotânica, né? Então, eu posso desenvolver estudos em antracologia, estudo dos carvões, posso desenvolver estudos de palinologia, né? Os grãos de pólen, posso desenvolver de microvestígios vegetais, os fitólitos. São importantes elementos que nos trazem informações de grande relevância científica, porque promove a reconstituição de paleoambiente, como o humano, de alguma forma, interferiu, modificou, alterou esse paleoambiente, como ele evoluiu nesse paleoambiente. Então, eu vou começar a entender toda essa cadeia de eventos a partir do estudo da arqueologia ambiental, né? Então, se num primeiro momento a gente tem os assuntos, as temáticas fragmentadas, na arqueologia ambiental a gente vai juntar tudo isso, né? Colocar, como a gente diz no Brasil, assim, muito popularmente, colocar tudo dentro da panela, né? Para poder cozinhar. É por aí. Do mesmo ponto de vista dessa coisa da mega biodiversidade, a fauna também, e muito dessa fauna também está expressa nos sítios arqueológicos, que é um pouco mais a minha especialidade, né? E aí a gente vai ver aqui alguns exemplos também. Então, a gente vai observar essa interação, muita coisa, muitos elementos, de alguma forma, sofreram, né, alterações provocadas intencionalmente pelos humanos, como também a interação do ambiente entre os próprios animais e assim por diante. E até mesmo a interação das plantas com os animais, muitas vezes provocando alguns efeitos que vão promover ou não a preservação desse material em campo, né? Aí a gente estuda um pouco da taxonomia dentro desse contexto da arqueologia ambiental. Mas existem outras áreas específicas dentro de cada um desses segmentos de áreas maiores, né? Como paleopatologias, como eu falei da arqueogenética, e assim por diante. Então, existe uma gama de conhecimentos que podem ser, de alguma forma, trabalhados nesse estudo, né? Aqui mais um outro exemplo de um outro sítio arqueológico, onde a gente tem estruturas justamente vinculadas a um contexto funerário. Então, eu estou trabalhando em um ambiente funerário, na realidade, e a partir desse ambiente funerário eu vou fazer todo o estudo microambiental, né, e da participação desses elementos, como eles foram transformados, com que propósito. Era um propósito econômico, era um propósito para sustentabilidade, era um propósito ritual, um propósito simbólico. Então, tudo isso eu vou fazer, né, esses estudos a partir das informações que eu consigo recuperar nesses elementos aqui, no caso faunístico, como poderiam ser também vegetais, como também poderiam ser a nível de microelementos, né? Então, eu posso desenvolver uma gama de estudos a partir daí. A própria arqueometria também é bastante aplicada, uma vez que boa parte, esse material nem tanto, porque é possível a gente visualizar macroscopicamente, mas muitas vezes os elementos eles estão tão transformados, tão modificados, que a nível macroscópico é difícil dizer. Mas eu posso fazer um estudo de difratometria de raio-x, por exemplo, e identificar pelo menos a matéria-prima que compunha aquele elemento. Então, eu posso saber se foi osso, se foi mineral, se foi um dente que foi modificado, porque muitas vezes estamos diante de um elemento cultural que sofreu uma modificação muito grande.
tá? Da ordem de mais de 90% da sua estrutura original. Isso faz com que tenhamos que ter, de alguma forma, algum tipo de ferramenta metodológica para poder identificar e saber, de fato, do que se trata. Né? Aqui um outro contexto, também funerário, né? Onde a gente vai observar justamente a associação de animais junto ao ambiente funerário humano. Né? Isso no Brasil, na época em que fizemos um estudo desses elementos, foi uma novidade, porque até então no Brasil nós não tínhamos sepulturas de animais inteiros, né, completamente inteiros, associados às sepulturas humanas. Né? Então, isso denota justamente toda uma ritualística extremamente complexa e que, na época, nos chamou muita atenção, porque até então nós tínhamos elementos, vou voltar aqui no slide, como que nós estamos vendo aqui, né? Partes do animal alteradas, modificadas, e nesse caso em particular, nesses casos aqui em particular, os animais estão inteiros, em articulação. Então, existe todo um estudo arqueotanatológico que a gente recupera, né, em campo ou em laboratório, quando possível, quando toda a estrutura ela chega em bloco em laboratório para estudo, e aí conseguimos fazer o levantamento, o inventário das informações a partir do estudo de cada um desses elementos. Tá? E aí a gente continua aqui justamente com a parte problemática. Até então eu falei dos desafios de desenvolver essa área da arqueologia ambiental. Um dos grandes desafios que nós temos, além do próprio desenvolvimento da informação, ou seja, passando desde a pesquisa, né, das condições de pesquisa, dos equipamentos que vamos utilizar, dos laboratórios que vão fazer parte, dos pesquisadores, dos estudantes que estão envolvidos na pesquisa. Temos também os problemas que são extrínsecos, que estão fora do ambiente acadêmico, do ambiente da universidade, do ambiente do instituto de pesquisa, do ambiente do laboratório. Aí é onde entra a questão do Brasil da eterna crise. É uma crise ambiental que passamos e que, infelizmente, devido a um viés político, a uma visão política, né, extremamente liberal e que visa primordialmente o desenvolvimento econômico em detrimento de outras áreas, não que ele não pudesse acontecer, né, com o desenvolvimento de outras áreas, aliás, seria um grande aliado. Infelizmente, nós sofremos com isso nesse grande país que é o Brasil. Né? Então, aqui eu peguei alguns exemplos, por exemplo, de desmatamento, que hoje é um flagelo, sobretudo na região amazônica, né? Onde você tem a maior floresta equatorial do mundo, e que contribui em grande parte com as alterações climáticas. Né? Então, a gente vai observar também que esse é um desafio que nós temos de combater justamente esse tipo de ação. Né? Aqui tivemos no ano passado, batemos o recorde no mundo de queimadas, né, de fogo, de incêndios intencionais na região amazônica e na região do Pantanal. Não que isso não acontecesse em outros biomas brasileiros. Né? Eu sou da região nordeste do Brasil, onde nós temos um bioma que só existe no nosso país, que é a Caatinga, que, de acordo com a língua indígena, Tupi-Guarani, né, a Caatinga seria a floresta branca. É uma floresta na qual ela é extremamente arbustiva, mas ela tem várias densidades desses arbustos, e, na realidade, durante o período de seca que temos aqui na nossa região, nós não temos 4 estações do ano, nós temos a época de seca e a época de chuva. Então, na época de seca, ela fica toda branca, as folhas caem, as plantas parecem que estão mortas. Quando chega o período da chuva, elas ressurgem, é como se fosse a fênix, mas não do incêndio, não das cinzas. Elas ressurgem justamente desse novo ambiente que é criado com a chegada da chuva. E aí tudo floresce novamente, fica tudo verdinho, muito bonito. Né? É um tipo de vegetação que só ocorre no Nordeste do Brasil. Então, não só Amazônia e Pantanal, que são 2 grandes biomas, e talvez a Amazônia mais conhecido fora do país, né? Mas também os outros biomas brasileiros sofrem demais com essa questão das queimadas, da retirada da madeira, sobretudo da região amazônica, o garimpo aqui embaixo, garimpo de pedras preciosas, do ouro, em que o Brasil também é bastante rico nisso. Então, de uma forma descontrolada, de uma forma que não tem uma fiscalização, sem
o respeito ao licenciamento ambiental e tudo mais, a gente vai simplesmente perdendo grande parte desse bioma. E o pior, boa parte desses garimpos, dessas queimadas e desse desmatamento está em terras indígenas, né? Sobretudo na região amazônica, como também na região do centro-oeste do Brasil. Então, esse também é um outro flagelo, é o flagelo social que é provocado justamente com isso, né? Devido a essa forma de impacto. E aí, entrando um pouquinho na área da saúde, que é bem a linha do CIAS, as zoonoses, né? Existem estudos que mostram hoje que esse desmatamento, que essa exploração inadequada do meio ambiente, sobretudo nesses biomas, em que tem um compromisso maior com as questões climáticas a nível global, né, tem contribuído para o desenvolvimento de doenças, né? E aí eu vou desde lá com a zooarqueologia, onde eu vou buscar os animais domesticados, desde o princípio da domesticação, e que no Brasil, com a chegada dos colonizadores e em seguida, né, com toda a globalização e tudo mais, então isso foi se intensificando, né? E as alterações ambientais, juntando esses fatores, realmente a gente chega a essa coisa do coronavírus agora, mas de outras zoonoses que se desenvolveram aqui, que se desenvolvem aqui no nosso país, né? Então, qual é a responsabilidade do Brasil a nível mundial, uma vez que é esse país tão mega diverso, tão rico por um lado e tão problemático por outro, né? Como isso se processa a nível da saúde mundial, uma vez que, com esse mundo globalizado, nós estamos em trânsito constantemente, né? Agora um pouco menos, devido à pandemia do Covid-19. E como é que a gente pode observar o desenvolvimento da Covid-19, né? O resultado dessa pandemia tem sido extremamente catastrófico, não para a população como um todo, mas, sobretudo, para a população mais fragilizada, que é a população indígena. Nós estamos perdendo conhecimento nativo, conhecimento ancestral, devido ao quantitativo de mortes que tem acontecido nas comunidades indígenas do Brasil. E eu preciso falar isso, preciso falar para vocês, meus colegas, meus amigos de Portugal e de qualquer outro país que me ouça, né? Eu não sou apenas uma voz, mas muitos dos meus colegas têm tratado disso, né? Essa forma de ver e de tratar as sociedades indígenas, as sociedades quilombolas, as sociedades tradicionais do Brasil, tem levado, infelizmente, à extinção praticamente dos saberes, né? Então, esse é um apelo que a gente faz justamente diante desse momento atual em que a gente está passando no Brasil. E o Brasil tem uma contribuição importante a nível mundial, não só para essas populações nativas, mas pelos saberes que, de alguma forma, viajam pelo mundo afora. Então, aqui eu peguei também mais um slide com alguns exemplos, mostrando justamente isso, né? O que acontece, o que de fato no Brasil, de alguma forma, promove uma certa relevância do problema da pandemia, da Covid-19. Né? Isso eu não falei nem a nível de estudo científico propriamente dito. Né? E aí, como eu disse, né, a grilagem, o garimpo, o desmatamento e os incêndios têm provocado, infelizmente, a destruição de famílias, não só famílias não indígenas, mas, sobretudo, desses grupos que estão extremamente vulneráveis diante da atual conjuntura nacional no Brasil, né? A falta da empatia, de programas que realmente proporcionem, né, um modo de vida que é ancestral. Então, é esse o apelo que eu continuo a fazer a vocês diante aproveitando esse momento que eu tenho aqui de me comunicar com os amigos e os colegas. Esse é um evento que nós vamos promover agora em novembro desse ano, é a 21º Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Nós estamos, inclusive, com esse simpósio entre dinâmica natural e antropização, o papel integrador da arqueologia ambiental, onde a gente vai discutir, né, com os colegas que participarem desse evento. Ele é aberto, inclusive, convido os colegas que quiserem participar do evento como um todo, porque ele vai ser todo online, né? Então é possível a gente participar do evento mesmo estando nos nossos lares, inclusive, né? E nós vamos coordenar esse simpósio temático. Eu convido os colegas a quem quiser participar desse simpósio também, né? Trazendo uma série de conhecimentos e de discussões a respeito dessa tratativa do meio ambiente, como é que a gente pode vislumbrar alguma coisa a partir dos vestígios
arqueológicos, mas também de propostas educativas, né, de propostas que visem minimizar o impacto, né? Então, a arqueologia ambiental também tem esse propósito no sentido social, minimizar o impacto, né? A partir dos estudos e a partir de propostas estratégicas, evidentemente. Então, está aqui o convite feito aos colegas, aqui no site www.congressodasab.com.br. Vocês podem acessar o nosso simpósio, entre tantos outros que estão lá, evidentemente, e poderão fazer sua inscrição, né, nesse evento que vai ser muito bom. Ele vai ser sediado na cidade de Diamantina, em Minas Gerais, uma cidade histórica com grande participação e contribuição portuguesa, né, nessa cidade que é muito bonita, uma cidade histórica, né, uma cidade colonial. Então, é realmente um local extremamente especial onde será realizado esse evento. Será sediado, mas será um evento todo online. Então, vocês estão convidados desde já. Aqui agradecer a vocês pela atenção, né, a algumas informações a respeito da gente. Aqui, como a Ana bem falou, né, aqui a nossa plataforma Lattes, a nossa plataforma de currículo Lattes do CNPq, né, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil, que permite justamente a gente poder acessar os dados dos nossos colegas, meus contatos, né, tanto a nível de e-mail como também do WhatsApp, né, e terei grande prazer de continuar o contato com vocês, de poder contribuir de alguma forma e também fazer com que vocês contribuam com os nossos trabalhos, né? Eu tenho um lema, isso eu sempre digo para todos os meus estudantes: integração, cooperação, né? Não é competição. A competição ela já é natural, já ocorre sem que nós tenhamos que exacerbar. Mas a cooperação e a integração, isso sim depende da nossa força de vontade e dos nossos propósitos. Então, gostaria de também agradecer a vocês essa oportunidade. Eu acho que eu passei um pouco do tempo, né, e deixar aqui uma mensagem, infelizmente, né? O meu país ultrapassou no último sábado 500 mil de mortos pela Covid-19, né? E isso está destruindo famílias. Evidentemente que vocês também estão passando por isso, né? Mas nós aqui no Brasil, de uma forma completamente sui generis, pela narrativa, pela forma de ser encarada a pandemia aqui no meu país, sobretudo por este governo que está destruindo o nosso país. Era essa a mensagem. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Fico à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada a nós e do ponto de vista pessoal, lamento realmente a situação que é dramática e estes discursos não são únicos no Brasil, mas sabemos que no Brasil têm provocado e estão a provocar uma catástrofe, não é? E não sei se alguém antes tenha uma pergunta ou outra que gostaria de realizar, mas daria primeiro oportunidade à audiência. Perguntar se querem fazer algum comentário ou uma pergunta. Professor Albérico, pode falar? Sim. Professor Albérico, é o Michel. Parabéns aí pela apresentação, tá? Obrigado pela lembrança dos trabalhos que a gente tem feito junto. E achei muito bom você ter lembrado na sua apresentação as questões que a gente tem atravessado aqui no Brasil, especialmente no momento atual, sabe? E é importante deixar isso demarcado para nossos colegas, as nossas colegas de outros países que estão aqui assistindo, que ficará gravado para o futuro, o momento que a gente atravessa e como isso tem dificultado uma série das nossas relações, seja as acadêmicas, sejam as sociais. Então, você está de parabéns por ter feito essa menção ao longo da sua apresentação, não só para os indígenas, mas também para os quilombolas e para a gente que tem, de alguma forma, contribuído para tentar mudar essa situação no Brasil, que não é agradável, e eu espero que isso não se espalhe para outros lugares do mundo, que em nenhum outro lugar do mundo tenha representantes políticos como a gente tem, sabe? Eu espero que isso não aconteça. Muito obrigado pela possibilidade e a oportunidade de fala aqui, professora Ana Luísa Santos. Abração, Alberto. Parabéns.
Muito obrigada pelos seus comentários. Vejo que o Marco também tinha a mão levantada. Por favor, tem a palavra. Olá, boa tarde. Um pequenino preâmbulo. O Dr. Albérico e eu somos da mesma geração. Somos daquela geração chamada geração X. E, portanto, compreendo perfeitamente as angústias existenciais que ele aqui nos revelou, porque nós, à nossa escala pequenina de Portugal, também temos essas angústias. Eu também recordo que eu, desde que sou consciente, desde criança, que também vivo num país que vai de crise em crise, e, portanto, já estou a chegar à terceira idade e continuamos em crise. E, portanto, isto não é exclusivo do Brasil. Claro que é uma escala mais pequenina que o Brasil, porque, obviamente, temos que ver a escala geográfica e a escala populacional, mas ainda hoje eu ouço os meus líderes, porque eu governo, ouço sempre a dizer que nós somos um país pobre, somos um país sem recursos. E em 2021 eu ouço este discurso nas lideranças. Portanto, não é só no Brasil, também cá em Portugal, que é um país da Europa, temos essa narrativa. E, portanto, eu compreendo perfeitamente essa angústia, porque é uma angústia que também me acompanha desde criança. Aliás, se calhar o Brasil continua a considerar que é um gigante. Eu sempre considerei o Brasil como podendo ser um país de vanguarda no mundo, devido às suas condições geográficas, às suas condições também de recursos naturais, só que se calhar infelizmente foi colonizado por portugueses. Se calhar foi esse o principal problema do Brasil. É que no fundo os brasileiros são portugueses com sotaque. Isto na realidade é isto, é o que nos diz a história, não é? O que é que os brasileiros, é o Dom Pedro que decidiu: quero isto para mim, quero este território para mim, este é o meu quintal, que era português, genuíno, e pronto, lá ficou e deixou a descendência. Portanto, eu olho para o Brasil como um Portugal do outro lado do Atlântico, só que tem sotaque, pronto. E se calhar o problema foi esse, não é? Porque nós vemos a América do Norte, que foi colonizada por anglo-saxónicos, e vemos a diferença. E vemos as Américas que foram colonizadas por dois povos, português e espanhol, e vemos o que é que está a acontecer. Toda a América Latina é uma desgraça. Isto é preciso ser dito, isto é histórico, eu não estou a dizer nada ideológico. É o que nós vemos. Todos os países da América Latina e da América Central, portanto, eu estou a dizer América Central e América do Sul, vivem numa situação realmente muito difícil. E quem é que colonizou esses países? Portugal e Espanha. Não foi, portanto, isto se calhar eu peço desculpa interromper, mas obviamente que estas questões também são muito importantes, mas queria, e sem dúvida, mas queria puxar o debate para a questão... Para a arqueologia, é só para fazer um pequeno preâmbulo, só para reforçar que essas angústias também nós as sofremos aqui. Eu, pelo menos, pessoalmente, também as sofro e também vivo essas angústias, não é? E eu agora estava aqui mais no sentido da arqueologia ambiental, que eu acho muito interessante esta temática, e agora queria colocar aqui uma questão mais técnica, que é, então, através da arqueologia ambiental, e falou assim num exemplo, podemos então encontrar evidências que sustentam e apoiam a tese das alterações climáticas? Sim, é possível. Primeiramente, Marco, muito obrigado pelos seus comentários. Evidentemente que quando a gente recua no tempo, né, e vê como é que eram as situações dos países da época, a configuração e tudo mais, eu penso assim, claro, houve um lado negativo da colonização portuguesa no Brasil. Eu acho que todo qualquer país colonizado sempre tem esse lado negativo. Contudo, tem um lado bastante positivo, que foi a cultura. A inserção dos conhecimentos. Agora mesmo, nesse momento, estamos na Semana Junina, e muito do que nós temos, sobretudo na minha região do Nordeste, e eu estudei no sul do Brasil muitos anos atrás, e sentia falta, porque no sul do Brasil é completamente diferente, tem mais o peso dos italianos e dos alemães, né? Enquanto que aqui, não. Aqui no Nordeste, onde eu tenho muito a cara de Portugal, a cara de Nigéria, a cara de Angola, sabe? Eu tenho muito disso, e essa cultura, ela se incorporou, se miscigenou
ao que nós temos de tradicional, e eu acho que isso é uma grande riqueza que nós temos. Então, eu acho que, se eu colocasse na balança, eu diria que o peso maior foi positivo da colonização portuguesa, nesse sentido, tá? No sentido da cultura, da riqueza cultural e que isso trouxe na nossa culinária, no nosso modo de ser e tudo mais. Evidentemente que tem um lado negativo da colonização, mas eu acho que foi bem isso que você falou. Espanhóis e portugueses, na época, estavam disputando, tinham seus interesses de época. Mas eu penso que o que restou como herança foi mais positivo do que negativo. Então, só para... né? Mas essa é a minha concepção, evidentemente. Agora, com relação à questão climática, é possível, sim, porque você pode traçar uma linha de tempo e observar como o ambiente modificou. Aqui na minha região, por exemplo, uma coisa que é muito interessante de se observar é que essa vegetação que eu falei de Caatinga, essa vegetação, pensava-se que ela era fruto de uma desertificação que foi empreendida a partir do uso da matéria-prima em abundância durante o passar dos anos, inclusive durante o período colonial. E, na realidade, os estudos, não só da arqueologia ambiental, da palinologia especificamente, mostram que a Caatinga já está implementada no Brasil desde os 10 mil anos para cá, desde o início do Holoceno. Então, essa arqueologia ambiental me proporciona estudar, entender melhor o ambiente, como o humano alterou esse ambiente e quais as repercussões que foram decorrentes dessas mudanças. E como você bem falou, um país como esse, em que ele tem uma área geográfica muito grande, é um país enorme, realmente isso tem uma repercussão a nível mundial também, tá? A nível climático, eu diria. Então, eu acredito, e hoje a gente está passando por uma nova transformação, com essa forma de atuação na Amazônia, sobretudo, em que muitos dos meus colegas, eu faço parte de um programa de desenvolvimento e meio ambiente, um programa de pós-graduação, e está muito claro que não é esse o modelo que funciona. O que, na realidade, a gente tem que fazer é deixar a floresta em pé e explorar dela conscientemente, né, e sustentavelmente o que ela tem e que pode proporcionar de bom, e não fazer o que se pensa hoje em dia. O Brasil pauta sua economia basicamente no agronegócio, né, sobretudo na soja, né, no gado, né, o maior exportador de carne bovina do mundo. Tá, isso tudo bem. O que isso reverte para a população, para a sociedade como um todo? Muito pouco, porque isso fica concentrado na mão de alguns. Então, essas mesmas pessoas, elas atuam de alguma forma no ambiente, alterando drasticamente e da forma inadequada, sem nenhum ou muito pouco estudo de fato. Isso tem repercussão a nível global mais adiante, né? Então, essa mudança climática, os nossos pesquisadores já têm mostrado isso muito claramente, inclusive não estudos só no Brasil, mas fora do Brasil e em cooperação com os outros colegas. Isso já está muito, muito claro. A arqueologia ambiental, ela pode trazer um elemento a mais. Eu posso retroceder um pouco mais no passado e mostrar como que se conseguiu viver num determinado local, provocando um impacto menor. Porque, na realidade, não adianta dizer, ouvir com o discurso de que eu não posso mexer, isso não pode acontecer porque vai mexer com o ambiente. Não, não é por aí. Eu sempre digo para os meus estudantes, o fato de virmos ao mundo já provocamos um impacto ambiental a nível de demografia, né? E tudo que a gente produz como lixo e tudo mais, a nossa forma de atuar dentro do ambiente, de alguma forma, provoca algum impacto. O que a gente procura ver com a arqueologia ambiental é diagnosticar esse impacto e lançar propostas para minimizá-lo. Isso do ponto de vista negativo. Mas existe um impacto também positivo. O problema maior de desenvolver arqueologia ambiental no Brasil hoje é a falta do investimento, porque a política educacional brasileira hoje é de privatizar todas as instituições federais, estaduais, mas, sobretudo, federais, de ensino público. Porque existe essa proposta. Infelizmente, não tem como fugir da parte política, né? Mas é justamente um programa que é pautado justamente nisso. Então, isso tira do cidadão comum a possibilidade de ter acesso a uma educação de qualidade, porque, para mim, o que move um país e que transforma um país em primeiro, segundo ou terceiro mundo é o nível de educação.
Porque a partir da educação você tem o desenvolvimento científico, tecnológico, social, né? Para mim, a base, o pilar de qualquer sociedade no mundo hoje é a educação. Não adianta eu querer pautar um país em desenvolvimento econômico se eu não tenho um desenvolvimento educacional. A gente vai às avessas, como está acontecendo agora. Então, eu faço a expansão do agronegócio em detrimento da destruição do meio ambiente natural, que tem o seu potencial e que poderia ser utilizado adequadamente, se estudado, conhecido, né? E, evidentemente, com estratégias adequadas a não exaurir esses elementos naturais. Então, esse é o grande problema que eu vejo aqui no meu país hoje, né? Eu não tenho como fugir da parte política, infelizmente. Eu tenho que associar, porque é uma política científica, uma política educacional, né? Então, chegamos a ter um programa que eu achava um programa muito bom, que era o Ciências Sem Fronteiras. Diversos dos nossos estudantes iam para alguns países, de acordo com o conhecimento, evidentemente, do idioma e tudo mais, fazer cursos de graduação, participar de programas de graduação nesses países através de cooperação, né? Inclusive, quando eu estive no Canadá, eu encontrei estudantes. Eu fui num final de semana numa corrida de Fórmula 1 e encontrei estudantes brasileiros lá que faziam parte do Ciências Sem Fronteiras. Pois bem, o que aconteceu? Esse programa foi extinto. Não existe mais. A gente chegou a ter também o Línguas Sem Fronteiras, que era justamente de capacitar os estudantes em língua estrangeira, coisa que no Brasil, infelizmente, é um privilégio conhecer língua estrangeira, né? Até o nosso português brasileiro, né? Ele também é muito maltratado, eu digo, dentro da nossa educação. Ele poderia ser melhor adotado, porque a nossa língua é uma das línguas mais ricas que a gente tem do ponto de vista de gramática, de tudo, né? Da literatura. Não tem nem o que dizer, língua portuguesa. Eu sou um árduo defensor da língua portuguesa, né? Mas, infelizmente, não há um programa educacional que permita com que a gente desenvolva melhor, né, o conhecimento. Então, mas não há uma sobreposição entre paleontologia e arqueologia? Não há uma sobreposição que depois fica uma mistura entre as duas? Porque a paleontologia também contribui, não é, para estas interpretações dos paleoambientes, não é, do ambiente do passado. Exatamente. Então, onde é que a arqueologia começa e termina a paleontologia? Tá. A arqueologia, ela... Ok? Qual é, no fundo, o critério que faz a distinção? O critério. O que nos diferencia? Primeiramente, cronologias, né? A paleontologia ela se interessa justamente pelo conhecimento da origem da vida na Terra. Então, você vai um recorte temporal extremamente longo, né? Você trabalha com milhões de anos, enquanto que a arqueologia ela vai trabalhar a partir do surgimento dos primeiros hominídeos e como esses hominídeos atuam no ambiente. Porque agora Homo sapiens, mas os nossos ancestrais hominídeos tiveram a capacidade de promover mudanças muito rápidas no ambiente. Tá? Então, é a partir do surgimento desses hominídeos e como eles atuam no ambiente que é tema da arqueologia. Aí eu fujo da paleontologia. Então, cronologicamente, temos uma diferença do ponto de vista também do surgimento dos hominídeos, porque na paleontologia não importa, o humano ele é só um componente dentro do ambiente, né? O paleontólogo estuda bem antes do surgimento dos hominídeos. Nós estudamos a partir dos hominídeos para cá, para o nosso presente atual, né? Tem uma arqueologia contemporânea hoje que estuda tudo que a gente está fazendo agora, né? Então, já começa essa diferença. Porém, como você bem falou, existem sobreposições. Se eu estiver estudando, por exemplo, o período pleistoceno, né, que vai de 2 milhões até 10 mil anos, eu pego tanto humano como eu pego megafauna, né? Então, aí tem um lado do paleontólogo, que ele vai estudar o nível da evolução dos organismos, e eu vou estudar justamente a relação do humano com o animal e com o ambiente. Então, a gente se diferencia pelos vieses que a gente cria de estudo, né? Em algum momento, a gente se sobrepõe, sim, mas tem outros momentos em que a gente realmente está trabalhando separadamente, porém, não totalmente separados. Por quê? Muita coisa da paleontologia eu acabo importando para a arqueologia. A arqueologia é mais recente, a paleontologia é mais antiga. Então, a gente acaba, de alguma forma, fazendo uso de ferramentas da paleontologia. Não sei se eu respondi. Sim. Já percebi a diferença. Sim.
Muito obrigado. Eu quero dizer que gostei imenso desta visão, e precisamente quando perguntei ao Flávio sugestão e que me indicou, e eu vi o trabalho que faz, pensei que era extremamente interessante, porque nós acabamos por estudar, no caso em particular, estudo de populações do passado, mas cada vez mais estamos a fazer um estudo mais interdisciplinar. Não podemos pensar nos seres humanos sem o seu meio ambiente, não podemos pensar, porque dependemos do ambiente para comer, para viver, para os nossos recursos, e portanto esta visão mais integradora que obviamente que poderíamos ter começado estes estudos há muito mais tempo, infelizmente não começamos, mas se calhar o facto de estarmos a viver as questões das alterações climáticas na atualidade e destes temas terem sido ou estão a ser tão debatidos a nível mundial, também, creio eu, que deram um input, uma força neste tipo de abordagens em populações do passado. E daí que a sua conferência cai na perfeição nestas novas formas de integrar os dados e de percebermos que não só as degradações do meio ambiente, mas também as questões da saúde das populações dependem agora, como do passado, dependeram das condições ambientais, precisamente, e também de outras zoonoses, etc. Portanto, eu fiquei muito satisfeita de ouvir e de aprender com a sua apresentação, e por isso agradeço também muito. Certamente depois estas palestras ficam online e vão tendo mais ouvintes e são contributos extremamente importantes. Eu, ao mesmo tempo, e já agora, pergunto-lhe até que ponto é que lhe parece que esta interação, porque trabalhar em equipas nacionais e internacionais, obviamente, é sempre um desafio, e se lhe parece que nós estamos formatados em termos de ensino, daquilo que aprendemos, para haver essa interligação. Porque eu penso que nunca se falou tanto, sempre se falou de interdisciplinaridade, sempre se falou da importância da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, etc, etc. Mas eu tinha a sensação, também estou na mesma geração, que isso era teoria, ficava bem dizer, não quer dizer que se fizesse. E eu penso que nós estamos a viver um momento privilegiado da interdisciplinaridade. Penso que deixou de ser a tal utopia ou dizer-se que fica bem, para haver um interesse genuíno em trabalhar com outras áreas. Eu, por outro lado, tenho dúvidas, porque nós não fomos treinados em termos de ensino nessa perspectiva, e também tenho dúvidas se nós estamos a formar os nossos jovens alunos nessa interligação, porque, e como disse, eu concordo plenamente, o cooperar, o interligar, o trabalharmos todos com o mesmo objetivo, só soma, e soma de forma exponencial, obviamente. O todo é muito maior que as partes. Mas como é que nós devemos fomentar isso nas nossas investigações? É ou não fácil, nem estou a falar de barreiras linguísticas, estou a falar mesmo de barreiras disciplinares. E como é que, em termos de prática de ensino, nós poderíamos, não sei qual é a sua experiência como professor também, de estimular estas ligações entre várias disciplinas? Eu penso, bom, primeiramente eu tenho que ter a motivação. Um dos grandes problemas que a gente está tendo, sobretudo agora no período pandêmico, é a falta de motivação por parte do estudante. Outra coisa que eu vejo que seja bastante importante... Bom, então, primeiro eu tenho que motivar. Eu tenho que mostrar para ele que existem perspectivas e que sozinho ele não vai conseguir muita coisa, né? Sempre dou até o meu exemplo pessoal. Eu hoje sou um professor universitário graças a um professor, quando estudante eu era,
que me convidou a fazer um estágio no laboratório e, a partir dali, eu fui me desenvolvendo. Mas, se não fosse ele e outras pessoas que me ajudaram, eu também não chegaria a lugar nenhum. Então, primeiramente, sempre eu costumo dizer isso aos meus estudantes: sejam humildes, primeiramente, porque, infelizmente, o mundo acadêmico ele é muito arrogante em alguns momentos. Então, eu tenho que ter essa missão, primeiramente, de ser humilde, mas não se deixar humilhar, porque, da mesma forma que eu sou humilde, eu não posso me deixar humilhar, porque, infelizmente, nem todos pensam parecido. Então, algumas pessoas usam desse meio acadêmico para destilar a sua arrogância. Existem pessoas assim. Normalmente não são meus amigos. Normalmente eu estou um pouco distante deles. Eu fico mais próximo das pessoas que gostam de conversar, gostam de integrar, que gostam de pensar e levar à prática, como você bem falou, Ana, essa questão que já é muito antiga da transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade, mas como é que a gente vai fazer isso na prática? Se existem diferenças, né? Eu senti isso na pele quando fui fazer meu doutorado na Suíça. É um sistema completamente diferente, que eu não conhecia nada, mas eu me adaptei, eu me integrei e consegui. Então, eu parto até também ainda da minha questão pessoal, né? Como profissional. Então, eu estava lá, passei por momentos difíceis, evidentemente, mas eu consegui. Então, eu vejo que é possível integrar. Quando a gente encontra os interesses comuns, fazer certas adaptações é possível. Então, eu vejo que, primeiro, motivar, segundo, colocar muito claramente o pensamento de trabalho em equipe, né? Então, todos nós temos que trabalhar de forma integrada em equipe. Claro que existem diferenças de pensamento, diferenças de posicionamento, porque a gente tem que chegar a um consenso. Não é que todo mundo vai pensar igual, né? Mas a gente tem que chegar a um consenso que seja de bem comum. Então, eu tenho que ter essa noção do bem comum, a noção da humildade, a noção de que eu sozinho não vou fazer nada, eu preciso trabalhar sempre integrado com outros colegas. Eu penso que a coisa tem que partir primeiro da pessoa em si, para depois das práticas dentro do mundo acadêmico, porque isso é possível de se adaptar. Ou seja, eu consigo me adaptar a um sistema diferente do meu a partir do momento que eu passo a conhecer e que eu passo a trabalhar dentro desse sistema. E na via contrária também, né? Já tive estudantes de Cabo Verde, tive estudantes do Timor-Leste aqui, e que não falavam português, porque no Timor-Leste eles têm uma língua própria. Claro que o português é uma língua oficial, mas eles têm a língua própria deles. E eu tinha 3 estudantes e de 3, como eles falam lá, 3 comunidades diferentes, que cada um tinha a sua língua própria. Mas eles conseguiam falar a língua oficial do país, que não me recordo agora, mas também o português. Tinha um que falava muito pouco português, foi aprendendo com o passar do tempo. Então, eles passaram 4 anos conosco aqui e foi muito difícil para eles. Sobretudo para esse terceiro estudante que não falava muito bem o português, porque já era a comunicabilidade que era difícil. Mas a gente conseguiu motivar. Inclusive, a minha esposa foi orientadora dele no trabalho de conclusão de curso, né? E ele conseguiu concluir, apesar das dificuldades. Por quê? Compreensão, muita tolerância em alguns momentos e sempre buscando aquela coisa, criar perspectiva, criar motivação, fazer com que o estudante, primeiramente, goste de fazer o que está fazendo, né? E eu tenho que empolgar também, porque eu faço o que eu gosto, eu amo o meu trabalho. Então, eu consigo passar essa energia. Isso é muito importante. E essa energia tem que passar para os meus pares, com aquelas pessoas com quem eu trabalho. Então, isso também tem que ocorrer. Eu acho que, a partir daí, sim, a gente consegue debelar os problemas que, porventura, tenha das diferenças diferenças acadêmicas do ponto de vista de planos de curso, de disciplinas e tudo mais, né? Inclusive, há algum tempo, a questão de 1 mês, eu ministrei uma palestra também sobre patrimônio arqueológico brasileiro para uma colega da Universidade do Algarve, a Maria João Valente. Inclusive, ela proferiu uma palestra na minha disciplina de Zooarqueologia 1. Então, nós já começamos a fazer isso. No ano passado, eu tive a Cléa Detri, que é de Lisboa também, e que também participou aqui de uma disciplina minha. Então, nós já começamos a fazer isso, utilizando a ferramenta do remoto, né? Porque eu sinto muita falta do contato pessoal com os meus estudantes, das atividades presenciais, de estar lá no meu laboratório trabalhando. Eu sinto muita falta disso. Mas eu também tenho que, de alguma forma, achar motivação, porque para mim e para eles, porque senão a coisa não vai fluir.
Então, eu acho que quando a gente parte desse princípio, né, de você estar aberto à discussão, à conversa, a trocar ideias e a desenvolver estratégias, acho que funciona. E isso tem que passar para a população como de um modo geral, não só dentro do nosso âmbito acadêmico, né? Eu tenho 2 projetos com escolas lá na cidade onde eu trabalho, que é a cidade de Laranjeiras, uma cidade histórica, também com muita contribuição portuguesa, sobretudo nas igrejas, né? Mas também tem assim um componente africano fortíssimo, porque é onde tem a maior comunidade negra do estado de Sergipe, é lá, e tem também toda uma parte cultural muito rica, né? Então há uma integração muito boa nisso aí. Então, com os nossos estudantes, nós conseguimos desenvolver esse tipo de trabalho nas escolas, mostrando às crianças a importância do patrimônio natural, do patrimônio cultural, né? Porque muitas vezes a coisa está do lado deles e eles não conseguem enxergar. Então, cabe a nós chegarmos e fazermos isso. Então, eu acho que essa contribuição, e eu sou professor de uma universidade pública, quem paga meu salário, somos impostos da população, eu tenho que dar algo em retorno. Então, eu me sinto muito bem em fazer isso, em desenvolver esse tipo de projeto. Agora está muito ruim, porque as escolas estão fechadas, está um terror, porque a gente não consegue o contato. Aqui existem problemas sérios, né? Sobretudo na região nordeste do Brasil, que é considerada uma das mais pobres, que grande parte da população não tem acesso às ferramentas digitais. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de poder, nesse momento, estar desenvolvendo esse trabalho. Mas, no nosso retorno, nós vamos fazer. Então, veja, eu consigo contrapor os problemas a partir de estratégias, a partir de diagnósticos. Eu vejo qual é o problema e vou trabalhar esse problema. Então, eu não vejo como um grande problema as nossas diferenças de formação, como são os programas educacionais dos nossos países, eu não vejo isso. Pega qualquer país do mundo, se você tiver o tempo para estudar e poder trabalhar estratégias conjuntas, funciona em qualquer lugar do mundo, no meu entendimento. Posso estar sendo meio utópico, mas eu acho que é possível fazer, sim. Como tem boa vontade, sim. Claro, temos que ter alguma utopia. Sim, e temos que transferir este conhecimento, precisamente o conhecimento ainda mais gerado com dinheiros públicos, para a população. Isso é importante para a salvaguarda do património, é importante muitas vezes para a autoestima dos povos, que nem sempre consideraram que a sua cultura era rica e que foi muitas vezes maltratada, e, portanto, para esse próprio conhecimento. Costumamos dizer aqui em Portugal que as palavras são como as cerejas ou as conversas, e estamos na época da cereja, e, portanto, tem sido uma grande conversa, ótima, excelente, mas vamos ter que interromper. Eu renovo os agradecimentos e vamos certamente manter-nos em contacto, porque temos muito que aprender, que partilhar, e, portanto, isto é o primeiro passo. E eu agora, como estou em casa, também estou em trabalho remoto, até me cheguei aqui atrás e fui tirar do armário, penso que vai reconhecer. Sim, é da Serra da Capivara? Exatamente. É da Serra da Capivara, exatamente. Então, eu termino precisamente com estas 2 peças que representam muito bem a zooarqueologia e os seres humanos, que estavam também nessa paisagem fantástica. Inclusive, eu tenho essa peça que você tem, eu tenho aqui em madeira. Ok. Eu viajava com uma mochila, portanto tive que pegar a versão pequena e que chegou intacta, claro, a Portugal. Claro. Agradeço, Albérico, agradeço imenso a sua presença, a sua fala, agradeço também aos restantes participantes, e vamos mantendo o contacto por e-mail e, eventualmente, qualquer dia combinamos até um outro encontro por Zoom. Penso que abrimos aqui várias portas e, como dizíamos hoje, vamos estreitar um bocadinho o Atlântico. Exato. Eu gostei muito da frase que você colocou no e-mail, né? Estreitar o Atlântico. Realmente, eu também fico eternamente grato, muita gratidão pela presença de vocês, pelo convite, evidentemente, agradecer o Flávio que nos colocou em contato, e a Michel que está aqui ainda, né, com quem é o meu parceiro aí, com quem a gente trabalha há algum tempo, e é muito bom, né? E
evidentemente que nós estamos aqui também de braços abertos, né? Nós somos conhecidos, e nós nordestinos mais ainda, por essa forma de tratamento com os colegas e amigos, né? Que acabam ficando amigos. Amigos, exatamente. E eu espero, evidentemente, manter o canal aberto com vocês, claro. para a gente, quem sabe, desenvolver algum trabalho futuro. Claro. E fico à disposição também dos demais, né? Eu deixei aqui meus e-mails, o WhatsApp também, para contatos futuros. Só tenho a agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Não sei, Cristina, se queres dizer... Obrigada. Eu quero também agradecer ao professor Albérico, gostei muito da sua apresentação, por variedíssimas razões, entre elas porque eu trabalho em ecologia humana. Portanto, revi-me em muitos das suas preocupações, conceitos, metodologia. Há muito tempo que eu digo, de facto, que nós vivemos em contexto, num grande contexto, num contexto muito alargado, que nem sempre damos a devida atenção. Eu acho que se é que há coisas boas nesta pandemia, mas penso que esta pandemia, se tem alguma coisa de bom, talvez seja nos fazer sentir isso, que de facto somos uma parte integrante da natureza e que ao alterarmos a natureza estamos a prejudicar nós próprios. Portanto, eu gostei muito da sua apresentação e agradeço, penso que teremos outras oportunidades no futuro, quer em termos de palestras, de colóquios organizados ou mesmo para as nossas aulas. É sempre interessante para os nossos alunos ouvir outras perspectivas. Muito obrigada. E obrigada aos que ainda estão desse lado. Nós vamos terminar aqui e eu lanço já o desafio para a próxima palestra, que terá lugar no dia 6 de julho, e que é sobre um problema também de uma grande dimensão, mas que eu acho que continua muito esquecido, que é sobre a malária. Será uma aplicação feita pela colega Ana Paula Ares, com o título O Homem e a Malária, Juntos há Milénios. Teremos muito gosto também na vossa participação e que divulguem junto dos vossos alunos. Penso que será também um tema de todo o interesse. Hoje vivemos para o Covid, como eu costumo dizer, mas o Covid não fez abandonar as outras doenças, e a malária é uma doença também que de uma dimensão imensa, mas possivelmente porque afeta, enfim, mais países, se calhar mais pobres, não tem o impacto que outras doenças infecciosas têm tido. Mas o mundo é assim, cabe-nos a nós, cada um à sua medida, tentar melhorá-lo, digamos assim. Muito bem, então boa tarde a todos e até ao próximo dia 6 de julho. Obrigada. Obrigado e parabéns a vocês pelo evento, né, pela quantidade de palestras tão diversas também. Isso é uma coisa que eu tenho que mencionar, né? Parabenizar o CIAS, a todos vocês, justamente por essa proposta, e eu espero que tenham outras mais à frente. Sim, vai haver. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Obrigada a todos.